sejam muito bem-vindos. Estou conectando só um momento, estou conectando aqui no Face também. Muito bem, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental, né? E hoje eu quero conversar novamente com os coaches, né? Quais são, na verdade, os nichos, né? Hoje o nosso foco é esse, né? Quais são os nichos mais promissores e lucrativos para coaches? Que eu quero conversar sobre vários aspectos para vocês. Opa, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ok. Você não tava... Tô com aqui no Insta e no Face junto e aí tava aparecendo ali no Face. Vamos lá. Quais são os nichos, né, mais lucrativos e interessantes para coaches? Eu vou falar sobre várias questões de nicho aqui hoje com vocês, certo? Eu já venho falando sobre isso, sobre a importância de você ter um nicho definido, certo? Eu sei que muitos coaches ficam assim, mas se eu definir nicho, eu vou reduzir, né? E na verdade é exatamente o contrário. Se você não tem um nicho definido, é mais difícil você alcançar o seu cliente. E é mais difícil você alcançar o seu cliente por quê? Porque quando você não define um nicho, você não consegue entender realmente as dores e desejos desse seu cliente. E aí fica muito difícil você se conectar com ele. Porque o seu cliente, ele só se conecta com você se ele te escutar e entender que você sabe pelo que ele está passando, né? Já falei para vocês muitas vezes sobre isso. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, vou fazer coaching, vou fazer mapeamento comportamental. Não, ninguém acorda assim de manhã. As pessoas acordam de manhã dizendo, eu preciso resolver o meu problema X. E você precisa ser a solução para esta pessoa. O seu serviço, né, tem que ajudar ela a resolver este problema que ela tem. Ou ajudar ela a atingir o objetivo que ela tem. Porque mesmo quando ela tem um objetivo, ela tem um problema. Que é, se eu ainda não cheguei lá, coisas me faltam para isso, né? E é aí que entra, entre aspas, o problema. Mas vamos lá. Nessa questão dos nichos mais promissores, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, quais são os nichos mais promissores? São aqueles nichos que geram renda, certo? Os nichos que você consegue atuar de forma mais fácil, mais rápida, aonde as pessoas pagam mais, é naqueles nichos aonde elas conseguem ver uma relação direta com o aumento de faturamento para elas, com resultado. E aí talvez você diga agora assim, Liana, mas tá certo, mas todos os nichos, eles levam, né, consequentemente a uma maior produtividade, melhoria na sua vida profissional. É verdade, só que muitos de forma indireta. Sempre é mais fácil você vender processos de desenvolvimento quando este nicho, este processo impacta diretamente no resultado financeiro do seu cliente. Querem ver como eu tenho razão? Entrem, acompanhem. Eu acompanho muitas pessoas, né, na internet, enfim, né, nas redes. Entrem e vejam quais são os nichos onde as pessoas conseguem vender muito, conectar muito. É aqueles nichos que estão relacionados com as questões financeiras. Porque este é um desejo da grande maioria das pessoas, certo? Alavancar financeiramente. Então, isso é algo que você precisa avaliar quando você está pensando no seu nicho. Qual é o ganho direto que o seu nicho traz? Essa persona, né? Esse público que você escolheu para trabalhar, qual é o ganho direto que essa pessoa percebe, ok?
Eu acho muito interessante a gente poder pensar sobre isso, né? Você poder pensar sobre isso, porque muitas vezes você tá querendo ter um negócio lucrativo e sustentado de coaching, mas você está com um público pouco pagante, certo? Coaching, ele é extremamente importante para vários nichos e sim, em vários nichos você pode lucrar sim, você pode ter um negócio lucrativo e sustentado, só que alguns é mais fácil e outros é mais difícil. Uns você vai ter que ter agenda lotada para conseguir ter um bom faturamento e outros nichos não. Você vai conseguir ter um alto faturamento com poucos clientes. O que define isso, né? O quanto que o nicho que você escolher, né, ou que você escolheu trabalhar, realmente gera faturamento, renda para o seu cliente. Eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês olhem nas suas redes quais são os nichos aonde as pessoas têm muitos seguidores, aonde os profissionais, né, que trabalham com desenvolvimento têm muitos seguidores, vendem muito. Vocês vão ver que são nos nichos ligados à questão financeira, certo? Ah, Liana, mas tu tá querendo dizer que eu tenho que trabalhar com coaching financeiro? Não, de forma alguma, não é isto. Mas o seu nicho, a área que você escolhe, ela precisa gerar uma renda, um resultado direto e que a pessoa faça essa ligação de forma direta, certo? E é por isso que eu sempre falo para vocês de empresas, né? De empresas e de líderes, né? E de equipes. Por quê? Porque este é um nicho que você atua diretamente na carreira e no faturamento da pessoa e da empresa. Então é muito mais fácil de vender. Você vende, além de vender mais fácil, mais facilmente, o valor do seu trabalho, o que você consegue cobrar também é muito maior, porque ele tem um impacto direto, ele tem um retorno direto, certo? Mas eu quero focar aqui com vocês também hoje, falar um pouquinho mais sobre essa história do nicho. Quando a gente fala de nicho, a gente está falando de cliente, né? A gente está falando de clientes. E eu sempre digo aqui para vocês, né? Quem é o cliente ideal? E você precisa fazer esta análise. O cliente ideal, primeiro, ele tem um problema. Segundo, ele tem consequência já deste problema. Terceiro, ele quer resolver. E quarto, quando nós estamos falando de negócio, que é extremamente importante, ele tem dinheiro para pagar. Porque de verdade, todas as pessoas, né, todas as pessoas necessitam, na verdade, de processos de desenvolvimento. Eu falo a mesma coisa para terapia, né? Eu digo, todo mundo precisa fazer terapia, certo? Mas vamos lá. Não é todo mundo, muito pelo contrário, certo? São pouquíssimos os nichos onde a pessoa tem uma verba destinada para o seu autodesenvolvimento. E geralmente as pessoas buscam um processo de desenvolvimento quanto maior for a sua dor. Então, se por exemplo você está aí num nicho onde você pensa assim, meu cliente precisa, mas ele não tem esta clareza, saiba que você vai ter muita dificuldade de vender, porque o momento de compra dele ainda está muito atrás. Você vai ter que trabalhar muito na conscientização desse seu cliente até que ele compre o processo de coaching com você. Leva um tempo maior. Se o seu cliente já estiver no momento de compra aonde a dor está maior que o conforto, ele compra muito mais rapidamente. A intensidade da dor
do seu cliente, certo? Ela é diretamente proporcional à facilidade ou dificuldade da sua venda. Então, você precisa pensar sobre isso. Porque, às vezes, eu tenho profissionais, né? Eu conheço profissionais que me dizem assim, Liana, eu não estou vendendo. O meu cliente, aí eu vou conversar, né? O meu cliente, ele precisa, eu tenho um grande serviço. Mas ele não reconhece ainda essa necessidade. Ou isso ainda não está na prioridade dele. E você aí precisa pensar. E sabe por que você precisa pensar? No seu negócio daí. Só que aqui, por quê? Se o seu cliente, ou ele ainda não entende a necessidade, né? A dor, às vezes ele até percebe a dor, mas ele ainda não está disposto a investir nisso. Ou ele não tem dinheiro para pagar, o seu negócio fica prejudicado. O seu negócio fica prejudicado porque a gente sabe que 95% dos coaches desistem de atuar como coaches. Por quê? Porque não conseguem sobreviver. Não conseguem sobreviver. E muitas vezes não conseguem sobreviver, né? Olhem só, eu tô falando sobreviver. Eu não quero que você, coach, sobreviva. Eu quero que você viva e viva muito bem. Mas para isso você precisa entender primeiro que você tem um negócio, certo? E que não adianta você ter um negócio lindo, maravilhoso, se você não vende. E o vender está diretamente relacionado com o nicho que você escolhe. A facilidade ou a dificuldade de vender está diretamente relacionado com o nicho que você escolhe e os serviços que você tem. Só que os seus serviços, o que você pode vender, e aqui vamos lá. Se você é coach e você acha que é só coaching que você tem para vender, você está com uma visão muito restrita de todas as possibilidades que você tem, certo? E talvez você esteja restrito, primeiro, porque a grande maioria dos coaches saem da formação de coaching achando que só pode vender, só sabem e só podem vender coaching individual. A grande maioria sai das formações achando que pode atender todo mundo. Né? E de verdade você pode atender todo mundo, certo? Só que não ao mesmo tempo. E quanto mais você for um generalista, porque coach que atende todo mundo é generalista, certo? Mais dificuldade você tem de se conectar com o seu cliente. E menor vai ser o valor dos seus processos. Sabe por quê? Quando eu digo, e talvez você diga assim, como assim, Liana? Se eu atendo todo mundo, porque o processo de coaching ele serve para todo mundo, aí é o primeiro erro, certo? O processo de coaching não é a cura para todos os males. Ele é uma excelente metodologia que gera grandes resultados quando este é o remédio que o seu cliente precisa. A gente está vendo aí no mercado, né? Agora até deu uma acalmada. Mas a gente viu muito forte o coaching sendo extremamente detonado no mercado. E com razão. Pela inadequação de profissionais que acham que pode atender todo mundo em qualquer nível, que o coaching resolve tudo. Isso não é verdade, isso é uma miopia, isso é uma distorção total, certo? É não reconhecer e não entender de verdade o que é o coaching e no que ele ajuda e no que ele não ajuda. Certo? Muitas vezes os profissionais me perguntam, né, sobre algumas demandas, né, que vêm às vezes e que não é para processo de coaching, certo? Nós precisamos entender.
muitas vezes me perguntam, porque eu sou psicóloga de formação, né? Vocês sabem, pelo menos quem me acompanha sabe, né? Me dizem assim, da briga, né? Muitas vezes entre a psicologia e o coaching. E eu digo assim, aí tem sempre os dois lados da moeda, né? Por um lado, a psicologia perdeu muito. E perdeu muito porque não evoluiu. Não evoluiu, literalmente não evoluiu, certo? Por outro lado, muitos coaches acham que viraram psicólogos porque fizeram uma formação de coaching. Não, tá muito longe de ser um psicólogo. Tá muito longe. Coaching não trata patologias. A Gilce, acho que o exemplo é nesse sentido, né, Gilce, que tu tá me pedindo. É isso. Coaching não trata patologia. Se o seu cliente tiver uma questão mais profunda, ou se o seu cliente tiver uma questão, né, de algum distúrbio, não é coach que trata, não. Coach não tem competência para isso. A coaching é incompetente? Não, de forma alguma. Só que o primeiro requisito de um bom coach é entender aonde está a sua competência e aonde não está. Como os psicólogos, como qualquer outro tipo de profissional. Então, o coaching, sim, foi muito detonado e foi muito detonado com razão. Com razão. Porque muitos profissionais, eu tenho certeza que você está aqui comigo, você não é desses, certo? Primeiro, que acha que coaching é a solução para todos os problemas. Não é. Ele é uma metodologia excelente para alavancagem, certo? Excelente. Mas não, coaching não é para quem tem problemas emocionais. Coaching não é certo? Para quem está em processos que necessitam de tratamento. E sabe por que isto não é da esfera do coaching? Porque o coaching, ele não fornece essa formação. Eu digo assim, não, eu não acredito em algumas coisas que eu escuto, né? Porque eu digo, não, por favor. Se você não entende que fazer um curso, uma formação de, seja lá, 20 dias que seja, certo? Se você acha que com uma formação de 20 dias você tem condições de trabalhar problemas psicológicos, é porque você não entende nada. E esse é um grande risco. E é um grande risco pro seu cliente e para você. Porque os profissionais já começam, os clientes já começam a processar coaches e tem que processar mesmo. Porque quem não reconhece a sua área de especialidade tem que responder por isso, sim. E aqui eu quero deixar claro para vocês isso. Eu não estou falando aqui que o coach não é efetivo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Só que nós precisamos entender, certo? Entender, assim, qual é a nossa competência, qual é a nossa área de competência, certo? E aí, quando eu falo de nicho, isso envolve nicho também. Isso envolve nicho também. Então, coaching coaching trabalha o quê? Alavancagem. Isto. Coaching não trabalha patologia. Coaching não trabalha problemas psicológicos. Porque não tem conhecimento técnico para isso. Simples assim. Certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo o coaching como uma excelente metodologia, certo? Que muitas vezes está sendo queimado por incompetência de alguns profissionais que acham que viraram Deus porque fizeram uma formação de coaching, que podem resolver tudo de todo mundo. Não, isso não é verdade. Isso literalmente é coisa de quem não entende patavinas, que fez apenas uma formação e acha
que virou o expert e que pode tratar qualquer problema, qualquer questão. Não, não é isso. Não é isso. Isso não ajuda o coaching. Isso não ajuda essa bela metodologia, muito pelo contrário, certo? Essa postura de alguns profissionais, certo? Entrando em áreas que não são da sua competência técnica, certo? É que queimam o coaching. Mas eu tenho certeza, se você está aqui comigo, sim, né? Sim, você é um profissional que entende, sim, o quanto o coaching é fantástico, o quanto ele gera de resultados. Mas também você entende os limites, né? Você entende o que é e o que não é para o coaching. Eu acredito que você entenda que coaching, como nada nesta vida, é a solução para todos os problemas. Não existe remédio para a solução para todos os problemas. Por que eu estou falando disso, né? Porque isso tem tudo a ver com nicho, né? Isso tem tudo a ver com a sua escolha. E agora eu quero fazer um outro olhar com vocês. Mas antes, eu só ver uma questão aqui, e acho que tem a ver com o que eu estava falando. Eu tenho, a Renata, eu tenho uma psicóloga como parceiro para que eu direcionar essa demanda dos meus coaches. Perfeito, Renata. Eu sou psicóloga, certo? Mas eu não atuo com clínica, certo? Eu não atuo. A minha escolha não foi pela área clínica. E eu tenho muitos clientes em processos de coaching que nós trabalhamos em paralelo. Eu e a psicóloga clínica, porque eu também sou psicóloga, né? Mas a psicóloga clínica são processos que se complementam perfeitamente. Tem coisas que a gente faz aqui no coaching que a psicologia não pode fazer. E tem coisas que a psicologia faz que nós não podemos fazer. Então é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Eu tenho tenho, né, clientes que ou estão no paralelo comigo e, né, com uma psicóloga em terapia. Outros começam comigo e eu indico que vá para terapia. E tem coisas que são deste escopo aqui comigo e tem coisas que são do escopo lá da terapia. Isso é ser responsável. Isso é ser um profissional diferenciado, né? Então, perfeito, Renata, é exatamente isso, né? É exatamente isso. Mas eu quero conversar agora com vocês sobre uma outra questão do nicho, certo? Uma outra questão de nicho. Porque muitas pessoas dizem assim, muitos coaches dizem assim, mas Liana, eu sou apaixonada pelo tema tal. Eu sou apaixonada pelo tema tal, né? E se limitam em termos de nicho em função disso. E aqui você precisa entender um outro aspecto importante. Quando você vai definir seu nicho, eu de verdade, o que eu te sugiro? Vamos lá. Primeira definição que você tem que ter é o seguinte. O coaching para você é o quê? É um hobby? Ou é a sua fonte de renda? É a profissão pela qual você quer viver? Esse é o primeiro ponto que você precisa definir, certo? Coach para você é hobby ou é realmente negócio, profissão? E aqui deixa eu explicar uma outra questão importante aqui dentro já, né, do que nós estamos falando. O coaching, muitos coaches têm dificuldade de entender que tem um negócio, certo? Porque dizem assim, mas Liana, sou só eu, né? Eu faço coaching. Se você não tem carteira assinada, você tem um negócio. Isso você precisa entender. Porque talvez você não esteja alavancando, você ainda não entendeu que você tem um negócio, certo? A definição mais simples que eu encontrei foi essa. Se você não tem carteira assinada, você tem um negócio. Então, a primeira definição é essa. Você quer o coaching como hobby e pode ser sem problema algum, só que
Você precisa reconhecer isso e ter isso com muita clareza. Ser uma escolha sua. Não, coaching para mim não é minha fonte de renda. Não, eu não dependo financeiramente do meu trabalho na área de desenvolvimento, né? Para viver, para alavancar, não. Ele realmente é um hobby. Se ele é um hobby, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí você pode atender quem você quiser, que eu quero dizer assim, ó, pode escolher um nicho que você quiser. Você não tem que se preocupar com isso, porque é hobby. Mas se você quer ter um negócio, se você quer viver de coaching, a primeira coisa que você precisa entender é, você tem um negócio, certo? E tem outro aspecto importante aqui. Este negócio não é você. Você é muito mais que o seu negócio, certo? É você e o seu negócio. Por mais que o seu negócio seja só você. Me faço clara. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os coaches, eles, primeiro, não reconhecem que tem um negócio. Aí já começa um grande problema, certo? Segundo, quando ele se mistura com o seu negócio, ele não consegue olhar de fora para o seu negócio. E aí ele fica em cima dos seus desejos, das suas vontades, do que ele gosta, do que ele não gosta. Percebem? Quando você se der conta que você tem um negócio, eu brinco que muito mimimi para. Certo? Porque quando a gente tem um negócio, né? Muitas coisas a gente faz que a gente ama e tem outras coisas que a gente não ama tanto, mas precisa fazer para o negócio, né? E isso é muito interessante, porque vocês sabem que essa é uma conversa que eu tenho com meu filho, que tem 19 anos, né? Que está aí na escolha profissional dele. Isso é uma conversa que eu tenho com um jovem adulto, que ainda nem ingressou no mundo profissional. Quando eu digo para ele, meu filho, ok, né? Mas por mais que você faça o que você gosta, tem coisas que dentro daquilo a gente não gosta e a gente tem que fazer porque faz parte do pacote. Você tem uma carreira, né? Ele está fazendo faculdade, aí eu digo para ele, ok, tem coisas que você gosta, tem coisas que não gosta. Mas se você quer isto, você tem um pacote que vem junto. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes os coaches ficam só no meu desejo, no que eu gosto, no que me dá prazer. Então é hobby para você, certo? Porque nenhum negócio é feito só de prazeres. O que eu quero dizer com isso? Certo? Muitos coaches ficam assim, ai, mas eu não gosto de fazer vídeo. Ai, mas eu não sei fazer live. Ai, mas eu não gosto disso. Não é sobre você, é sobre o seu negócio. Por isso que eu disse, a primeira decisão que você tem que ter é, você quer ter o coach como hobby ou como negócio? Se é como negócio, se é como hobby, ok. Aí você pode escolher não fazer vídeo, você pode escolher não fazer live, você pode escolher não vender. Tá tudo certo, porque é um hobby. Mas se ele é um negócio, esse negócio está à parte de você. Certo? Você faz parte do seu negócio, mas o seu negócio não é você. Até porque você é muito mais que o seu negócio, certo? E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para o negócio da gente, quando a gente separa o meu negócio e eu, a gente consegue olhar para o nosso negócio e ver o que é importante para o nosso negócio. E às vezes o que é importante para o nosso negócio não é, né? Exatamente, Joelma. Mesmo se eu fosse CLT, eu não faria só o que eu gosto. Perfeito, é exatamente. Agora imagina. É que sabe por que eu falei isso, Joelma? Agora tu falou isso e me veio uma outra consciência aqui importante. É porque muitas vezes, quando a gente é CLT, a gente sabe que tem que cumprir. Certo? A gente sabe que tem que cumprir, porque ou você cumpre, né? O que faz parte do seu escopo de atuação, ou você tá fora. Quando a gente vira coach,
Às vezes a gente tem a doce fantasia de que agora eu só vou fazer o que eu gosto. Só que até para fazer o que a gente gosta, né? Isso tem um preço. E o preço você precisa vender. Você precisa se conectar com o seu cliente. Você tem que tomar decisões, sim. Porque senão é simples, você não vai viver de coach. E tudo isso tem a ver com o nicho. E o que eu queria dizer para vocês também é o seguinte: você tem duas formas de escolher nicho. Duas formas de escolher nicho. Uma é pelo público. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, eu gosto de trabalhar com mulheres. Eu gosto de trabalhar com líderes. Eu gosto de trabalhar com adolescentes. Você pode escolher o seu nicho, começar, esta escolha do seu nicho pelo público. Mas você sabia que você também pode escolher o seu nicho pelo tema? Eu gosto de trabalhar, eu amo estudar, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar com autorresponsabilidade. Eu adoro trabalhar com crenças limitantes. Eu estudei muito, eu já estou um expert nisso. Você sabia que você pode escolher o seu nicho a partir de um tema também? Quais são os caminhos diferentes? Quando você escolhe pelo público, certo? Por exemplo, quero trabalhar com mulheres. Ok? Mulheres em que sentido? E aí você precisa pensar, né? Eu quero trabalhar com mulheres. Esses dias, quem que eu vi? Não me lembro, mas enfim, né? Eu vi alguém que era assim: quero trabalhar com mulheres nessa questão da auto. Vou pegar um exemplo, um outro exemplo, né? A Margarete, uma Master Coach, que a gente até fez uma live. Se você não assistiu, vai lá, assiste, tá no YouTube, vale muito a pena. Um dos temas dela, né, um dos nichos dela, ela disse: eu tô trabalhando com mulheres. E em função da própria história dela, era assim: ajudar mulheres na faixa dos 40 anos, né, que estão neste momento querendo fazer uma transição de carreira, que estão querendo montar seu negócio, que olharam para trás e viram que não, agora eu preciso tomar outro rumo. Percebem? Ela partiu de mulheres. Só que mulheres, na verdade, ela não partiu de mulheres, ela partiu de carreira. Foi de carreira que ela partiu. E ela disse: dentro de carreira eu vou trabalhar com mulheres na faixa dos 40 anos, que estão naquele momento de crise profissional e querem agora fazer uma transição de carreira. Percebem? E percebem? Este é um nicho que vende. Por quê? Porque se essa pessoa não fizer uma escolha certa, isso impacta diretamente no seu financeiro, na sua renda. Então, sim, você pode escolher por público. Quero trabalhar com empresas, eu gosto de empresas, eu gosto de líderes. Perfeito? Aí o segundo passo, quando você escolhe pelo público, ok, deixa eu conhecer as dores desse público. Quais são as dores? E aí é que entra. Todos os públicos é possível, desde que você realmente consiga identificar, né, as dores. Todos os públicos, bem dizer, é possível você atuar numa área que gere faturamento, que impacte na renda da pessoa. Uma outra linha eu tenho um tema que eu adoro. Como eu disse, adoro crenças limitantes, adoro autorresponsabilidade.
Se você tem um tema que é da sua paixão, que você estuda muito, você pode escolher o seu nicho a partir do tema. Vamos lá. Amo autorresponsabilidade, amo trabalhar com protagonismo. Vamos lá, vou pegar esse exemplo, porque esse exemplo fica muito claro que eu quero explicar para vocês. Amo protagonismo, amo autorresponsabilidade, estudo muito isso, né? Vamos lá, protagonismo e autorresponsabilidade, vocês concordam comigo que é possível eu trabalhar este tema em muitos nichos, com muitos tipos de público? Só que agora, então, vem a segunda pergunta, ok, de todos esses públicos, vamos lá, eu posso trabalhar protagonismo, autorresponsabilidade com adolescentes, eu posso trabalhar com líderes, eu posso trabalhar com empresas, eu posso trabalhar com pessoas que têm problema de relacionamento, eu posso trabalhar na área de emagrecimento com esse tema. O tema me permite trabalhar em várias áreas. Só que agora vem a grande sacada, que é, ok, agora desses nichos, qual desses nichos é mais lucrativo? Qual desses nichos esta minha contribuição vai fazer a pessoa alavancar, a instituição alavancar? Que é o nicho mais fácil de vender, percebe? Muitas vezes você não está definindo o seu nicho porque você está preso no eu tenho que escolher um tipo de público, mas Liana, eu amo trabalhar com o tema X. Parta do tema então. E agora olhe e diga assim, ok, este tema que eu amo trabalhar, ele ajuda quem? E aí, a partir disso, você escolhe o nicho que possa ser mais lucrativo para você. Ok, deixa eu ver a Marisa aqui. Liana, acho muito importante que os profissionais, psicólogos, terapeutas e outros tenham feito curso de coaching também. Assim, o trabalho com o coach terá maiores resultados. Marisa, depende, certo? Um psicólogo, se ele não quer trabalhar com coach, ele não precisa fazer formação em coach. Ele precisa entender o que é coach. Mas ele não precisa ter formação em coaching se ele não quer trabalhar com coaching. Certo? Eu entendi o que tu quis dizer. Mas o que me parece, o que eu entendo é que um psicólogo, se ele não quer trabalhar com coaching, não, ele não tem que ter formação em coaching. Porque ele não vai usar essa metodologia na sua prática clínica. Mas sim, ele precisa entender o que é coaching, para saber o que é dele e o que é do coach. Nesse sentido, perfeito sua colocação, certo? Ok? Meus queridos, então, né? Espero ter trazido esta contribuição para vocês no sentido dos nichos, certo? E aqui vamos fazer uma retomada. Quais são os nichos mais lucrativos? São, sim, os nichos ligados diretamente a faturamento, a renda, a alavancagem financeira. Como eu disse, busquem aí nas redes sociais, vocês vão ver que todos os temas relacionados com alavancagem financeira bombam. Bombam por quê? Porque este é o desejo da grande maioria das pessoas. Certo? Então, os nichos mais lucrativos são aqueles nichos, sim, que você ajuda o seu cliente a alavancar financeiramente. Na profissão, na empresa, na carreira. Percebem? Ok? Vamos lá. Outra questão que eu trouxe para vocês. Definir nicho é fundamental. Porque se você não define, você é generalista. Se você é generalista, você não entende as dores do seu cliente e desejos. E se você não entende dores e desejos do seu cliente, você não consegue se conectar com ele. Consequentemente, você não consegue vender. Simples assim. Terceiro,
Você pode definir o nicho a partir da sua paixão por um tema. E o contrário também é verdadeiro. Você pode olhar para aquele público que você é apaixonado e ver quais são os temas que ajudam ele na alavancagem, que tenha relação, aqui estamos falando de negócio, certo? Que tenha relação com aumento de faturamento, seja cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Todos os nichos aonde o cliente consegue olhar e dizer assim, ok, com isso eu vou ganhar uma promoção, com isso eu vou alavancar meu negócio, com isso eu vou ter melhores resultados, são nichos que vendem muito mais facilmente. Certo? O que mais que eu falei aqui para resumir? Falei dessa questão. Então, sim, você pode escolher seu nicho tanto pelo público quanto pelo tema que você deseja trabalhar. Ah, e outra coisa fundamental que eu falei aqui para vocês. Se você não tem carteira assinada, sim, você tem um negócio. E você precisa olhar para o seu negócio separado de você. Você não é o seu negócio. O seu negócio é uma entidade fora de você. Enquanto você não entender isso, o seu negócio vai estar à mercê das suas vontades, dos seus desejos. E se você quer ter um negócio lucrativo e sustentado, sim, você precisa trabalhar com o que você gosta. Mas você precisa entender que um negócio não se sustenta somente a gente fazendo o que a gente gosta. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter desafios, sim. Sim. E você precisa entender isso, porque senão ele é um hobby. E tá tudo certo se ele for um hobby. Mas daí não fica fantasiando que você vai viver de coaching, porque não vai. Certo? Se você de verdade quer viver de coaching, você precisa ter um nicho que seja lucrativo. Você precisa atuar num nicho que tenha demanda de mercado. Você precisa atuar num nicho que te possibilite ganhar dinheiro. Senão é um hobby. E como eu disse, está tudo certo se coach for um hobby para você. Só que então não fique fantasiando que você vai ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro e viver de coach, viver muito bem de coach, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem um negócio. Que sim, é possível conciliar sua paixão e negócio. Mas entenda, você não é o seu negócio. Ok? Exatamente. O Marco está dizendo aqui, né? Quando temos um norte, podemos elaborar estratégias para alcançá-los. Exatamente. Quando você não tem nicho, você atira para todos os lados. Até acerta um que o outro. Certo? Mas você não cresce. Você literalmente não cresce. Mas aqui eu quero deixar para você isto. Entenda, você não é o seu negócio. Certo? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se você não é, fui ler aqui, sabe aquela história do Tico e do Teco? O Tico e o Teco, né, eles não conseguem fazer duas coisas juntas, né? Se eu falo e eu leio, eu me perco. Mas vamos lá, já te respondo, Rita. Você precisa entender que você tem um negócio, certo? E sim, é totalmente possível unir sua paixão com o seu negócio. E o seu negócio pode alimentar a sua paixão e a sua paixão pode alimentar o seu negócio. Ok? Ó, a Rita perguntando. Nicho educacional é lucrativo? Com certeza. E aí eu vou te dizer qual é o nicho educacional que é extremamente lucrativo. Você trabalhar com os líderes educacionais.
você trabalhar com, então no nicho educacional, vamos lá, eu vejo dois trabalhos extremamente interessantes. Na verdade, dentro do nicho educacional tu tem muita coisa para fazer. E ele é um nicho lucrativo, sim. Só que aí você tem que saber para quem você vende, Rita. Certo? Para quem você vende. E outra, qual é o resultado que você vai trazer para a escola, né? Para essa instituição que você quer trabalhar, certo? Mas ele é sim. E no nicho educacional, você pode trabalhar com diretores, vice-diretores, coordenadores, professores, alunos, certo? Só que se você está na área pública, você tem que vender para secretarias, como o projeto da educação. Se você está na área privada, você, se for trabalhar, for focar nos donos, esse é um grande nicho. E aí é olhar a escola como uma empresa, certo? Mas você também pode trabalhar com alunos, professores, lá os coordenadores, mas o foco é o mesmo. Isso vai trazer o que para a escola? Mais alunos, mais clientes, mais rematrícula. Percebem? É um nicho extremamente lucrativo e carente. Só você tem que saber vender, ok? Ó, a Daisy tá colocando aí, hobby versus ganhar dinheiro. Porque com hobby geralmente a gente não ganha dinheiro, é uma escolha, né? Eu quero ter um hobby, coaching pra mim é hobby ou é um negócio? Ah, Liana, eu brinco, né? Muitos me dizem assim, não, mas eu não tenho um negócio, eu sou coach. Eu digo, então quem te paga? Você é contratado de alguma empresa? Não, eu sou autônomo. Então você tem um negócio e que você tem que cuidar. Ou é um hobby. E aí tá tudo certo. Ok, meus queridos? Então, outra coisa que eu falei hoje muito, né, pra vocês é o nicho. Quais são os nichos lucrativos? São os nichos que geram renda. Certo? Esses são os nichos mais lucrativos, mais fáceis de vender, certo? Que tem uma grande demanda do mercado. E exatamente para conversar sobre um desses nichos, sexta-feira, eu vou estar fazendo uma live aqui, para a gente conversar sobre o nicho de empresas, certo? E um nicho de empresa que você pode escolher, bem nessa linha, eu escolho trabalhar com empresas ou... Eu amo o tema X. Liana, posso trabalhar com empresas com esse tema? Aí você traz aqui pra mim, eu vou te dizer se você pode ou não. Combinado? E para ajudar, né, muitos coaches que de verdade amam coach, mas querem também viver de coach, não ser só um hobby. Semana que vem eu vou estar fazendo um workshop de coaching para pequenas empresas, certo? Que é um gigantesco mercado, extremamente carente de bons profissionais, de coaches, né? Porque nas formações vocês não aprendem sobre pequenas empresas. E é diferente, na sexta-feira eu vou conversar com vocês aqui, né? Sobre empresas e as diferentes formas de trabalhar com empresa e tem diferença entre micro, pequena, média e grande empresas. E aí eu deixo aqui meu convite, então, se te interessa empresa, se te interessa trabalhar num nicho atuar num nicho extremamente lucrativo, aonde sim você pode unir a sua paixão com ganhar dinheiro, eu te convido para o workshop que eu vou estar fazendo segunda, terça e quarta da semana que vem. O workshop, ele se chama Workshop de Coaching para as Pequenas Empresas, que eu vou trabalhar nesse workshop com vocês. Primeiro, eu vou apresentar este mercado para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que nós coaches vendemos para essas empresas. Como é que nós somos contribuição para elas. Quais são as necessidades delas. Porque para você é um nicho extremamente interessante, onde, como eu disse, você vai poder unir paixão e dinheiro, certo? Como seria você unir paixão e dinheiro? Me conta aí.
Ó, Poli, legal, então quem sabe agora você não pensa também em poder trabalhar com desenvolvimento. Você já disse em cima, meu mercado, coach para pequenos empreendedores. Então, se inscreve, certo? Se inscreve, o workshop, ele só vai participar quem se inscrever, porque não vai ser nem pelo Insta, nem pelo Face, certo? Ele vai ser exclusivo, porque eu compartilho muito material com vocês, inclusive, quem se inscreveu já recebeu um e-book sobre isso, sobre pequenas empresas, sobre as demandas. Então, no workshop, o que a gente vai conversar? Sobre este gigantesco nicho, as particularidades dele. O que a gente vende? Como é que a gente vende? Quais são as dores das micro e pequenas empresas e como é que nós ajudamos elas? Como é que você pode fechar seu primeiro projeto com uma pequena empresa? Ok? Então, para participar você precisa se inscrever aqui no Insta. O link tá na bio. E aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo, mas eu sugiro que você corra aqui, se inscreva pelo Insta, na bio do Insta, né? Se você não encontrar, nos chama, a equipe passa para você o link também, certo? Porque as vagas são limitadas, é um workshop ao vivo. Nós vamos ter em torno aí de 6 horas de workshop, conversando sobre pequenas empresas e coaching, né? E aí, para terminar... legal, Marco, perfeito. Isso, Poli, vai lá. Vocês vão gostar, tenho certeza que vai ampliar e muito para vocês. E eu queria finalizar essa live aqui, convidando vocês também para a live de sexta, né? Onde a gente vai conversar sobre o nicho de empresas e todas as possibilidades, sobre os esportes, os tipos de trabalho, enfim, né? Mas eu queria deixar vocês aqui com uma pergunta. Como seria para você poder unir a sua paixão com ganhar dinheiro? Como seria, né, se você escolhesse uma área, um nicho que realmente te permitisse ajudar muitas pessoas, fazer o que você ama e ainda ganhar muito dinheiro com isso? Como seria esta realidade? Se esta não é a sua realidade, saiba que ela pode ser. Desde que você saiba escolher. Ok? Então, te convido para o workshop, te convido aqui para a live de sexta-feira. Um grande abraço. O horário da live da sexta, 8h30, certo? E o workshop, que vai ser segunda, terça e quarta da semana que vem, é às 20h. As lives eu sempre faço pela manhã aqui e os workshops eu faço sempre às noite, 20h, certo? Então fica aqui meu convite, um ótimo dia para vocês e fica aí com essa pergunta: como é que seria, né? Como é que seria a sua vida se você pudesse unir a sua paixão com ganhar muito dinheiro? Como seria viver esta realidade? De não ter que escolher entre uma coisa ou outra, e sim poder ter as duas. Ok? E se você respondeu sim, quero, fica aqui meu convite para você participar do workshop da semana que vem. Ok? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos sexta aqui e segunda no workshop. Um grande abraço, tchau!